Prezados, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Modelagem Econômica e Financeira de PPPs e Concessões, curso oferecido pela Radar PPP e pela FIP. Hoje nós estamos na quarta aula, não, na Sexta. sexta aula de noções básicas de equilíbrio contratual, hoje com o professor André Brandão, e eu gostaria de solicitar que todos façam a avaliação da última aula, a aula do Felipe da segunda-feira. Não esqueçam, tá bom? Oi, Então, gente. Pô, pode foi mal, falar, Matheus. Não, não, vá, imagina. termine. Ah, e dado esses avisos, eu passo a palavra ao André. Não, eu ia falar o seguinte, gente, me perdoe, é que eu mandei o link errado, porque eu confundi a data, que era 4/11, com a aula, achando, era a quinta aula de 11, né? Mas como eram 5 aulas de 11, eu acabei pegando, achando que a referência do arquivo era a data, mas era a aula, enfim, por isso que eu mandei o errado. E aí peço desculpa a quem tinha avaliado no link, primeiro link que eu mandei. Fiz a confusão com novembro, data versus aula. E aí, Matheus, tem mais uma observação. Volte aí. Tem um simulado, gente, o simulado 5 nesse sábado aí, dia 9. Dia 9 de novembro, tá? É o quinto simulado. Nós teremos mais dois até o final do curso. A gente terá o sexto e depois terá o simulado final. O simulado final acumula tudo. Ele é muito próximo do que vai ser a prova. E esses intermediários são menores com temas específicos, são os últimos temas vistos no curso, né? No intervalo entre o último simulado e esse próximo simulado. É o simulado 5, salvo engano. É... Aqui, se bem que aqui só tem marcado 4, tá faltando Simulado simulado. 5 simulado É o, 5 tá sim- certo. tá faltando pintar aqui, depois eu ajusto isso. Mas aqui deveria ter 5 pintadinhos aqui, de toda sorte. É o simulado 5, né? Vai ter o 6 e depois teremos o simulado final antes da prova. É isso, apareçam, é legal para treinar. Se não aparecer também não tem prejuízo, a gente disponibiliza no Drive logo após, enfim, todo o resolução e o simulado em si. Mas é mais para fazer um treino. Vai ser Ah, fluxo de caixa livre, mecanismo de seleção e incentivo. Vendo aqui. perfeito, E o perfeito. simulado 6 que o André falou, dia 14 de dezembro. E o É final, isso. você tem aí fácil? O final é dia 18 de janeiro. Beleza. Legal. Então é isso aí, gente. É, beleza, Matheus? Me libera a tela, por favor, que eu vou ah, apresentar aqui. Gente, hoje, como o Sandy tinha comentado, nós teremos o primeiro exercício de dois no total, assim, duas aulas dedicadas. Na verdade, a gente vai ter mais de duas aulas, vamos ter umas 3 ou 4 aulas de exercício, mas são dois grupos de exercício. O que eu vou passar hoje para vocês é o primeiro grupo de exercício, ou o primeiro exercício, enfim. Não é bem clara a divisão e nem é muito também importante essa divisão. É, é um exercício no qual a gente sabe que a gente despejou muito conteúdo nas últimas aulas. A gente não fez um passo a passo com vocês ainda, mas a intenção é essa. A intenção aqui é muito mais fomentar a discussão, tá? A gente já espera que haja algum nível de dificuldade, por ser a primeira vez que a gente põe a mão na massa aqui, mas é intencional, a ideia é que a gente tenha discussões. Vocês vão ver que o exercício, de alguma forma, é omisso, ou seja, vão existir lacunas que deverão ser preenchidas pela interpretação de vocês, é a vida real. A gente pega contratos nesse nível de precisão mesmo. Então, propositadamente também o exercício eventualmente pode permitir. A gente vai. Então, a aula de hoje eu vou dividi-los em grupos. Vocês terão uma aula inteira para poder tentar resolver, tá? O reequilíbrio, o desequilíbrio aqui. A aula que vem a gente corrige. E lembrando, a gente vai corrigir, a gente vai mostrar uma possibilidade de resolução. Como eu disse, eventualmente a gente, assim, eu vou querer até a participação de vocês para os grupos que tenham chegado numa conta diferente, para a gente discutir se isso faz sentido, essa interpretação foi forçada, não foi,
metodologicamente poderia ser aplicada ou na ausência de melhores e maiores instruções poderia. Então, é uma aula de discussão e a gente quer provocar isso mesmo, tá? Esse primeiro exercício é para isso. E depois, não lembro agora em qual aula, mas nas últimas aulas, perdão, nós teremos um exercício um pouco mais estruturado. E a gente vai ter um pouquinho mais de complexidade também. É isso. A gente vai tratar hoje, esse exercício vai requerer hipóteses de fluxo, do uso de fluxo de caixa original, né? E fluxo de caixa marginal. Tá? E, enfim, entendo um pouco o desespero de algumas pessoas que talvez não tenham visto ainda, ou enfim, estão vendo pela primeira vez. Mas como a gente tem uma turma aí um pouco heterogênea nesse sentido, pessoas que já tiveram experiência, possivelmente são gestores de contratos, ou já tiveram do lado do público do privado em discussões, eu acho que vai ter ganhos aí para todo mundo, tá? Bom, sem mais enrolações aqui, deixa eu ver como é que estamos aqui de quórum, 36, esperava um pouquinho mais de gente. Vou fornecer a máscara, mas eu vou fazer aqui a apresentação, tá? Do exercício. Fazer primeiro um passo a passo, depois falar um pouquinho assim do cálculo, mas pretendo gastar aqui pelo menos uns 20 minutinhos. Eu e o Matheus vamos dar um tempinho para vocês e vamos passar nos grupos. De novo, eu vou tentar, a gente não vai dizer se está certo, se está errado, a gente vai tentar direcionar, provocar ali alguma discussão e direcionar a discussão, se for o caso, mas a gente também vai tentar não direcioná-los para uma possível interpretação que eu tenha, né? Enfim, a ideia é que vocês consigam, a gente vai apoiá-los ali, mas vai tentar não dar a resposta que a gente acha. Vai tentar só direcionar a discussão, tá? Ou alguma dúvida de metodologia também, a gente tenta também ajudar também, né? Mas bom, pensem no seguinte contexto, tá? O contrato assinado entre as partes, ocorreram eventos que materializaram riscos que foram alocados a uma das partes, tá? E, de maneira muito sucinta, seriam esses 4 eventos, tá? De novo, pensem que já houve uma avaliação jurídica do evento, ou seja, ele é um evento que, nesse caso aqui, era alocado ao poder concedente, que de fato gerou prejuízo, né? Ou gerou impacto. Quer dizer, gerou impacto, isso seria a próxima etapa, mas dado o evento e a alocação de risco associada, ou presente no contrato e associada a esse evento, né, já houve uma análise jurídica. Então, não precisa ter essa discussão. É evento e já foi decidido nesse contexto aqui que é um evento. E aí, houve um aumento de investimentos, né? Houve uma redução de encargos, houve o não reajustamento da tarifa conforme previsto no contrato e houve uma variação de custo de capital. Então, nesse contrato, o custo de capital era compartilhado, né? Ou era evento de desequilíbrio. Quer dizer, vamos ver aqui agora. Bom, pensando aqui, né? Quando você faz um aumento dos investimentos, de novo, possivelmente pode ter sido por pedido do poder concedente, pode ser por algum fato que durante a construção, sei lá, um risco geológico alocado ao poder concedente que foi materializado, eles precisaram mexer no projeto, né, e investir, pode ser decorrente de um investimento prévio do poder concedente que não foi feito, e aí o privado teve que assumir isso, né, no contrato, teve que pôr para dentro do contrato, né, um investimento que originalmente não era alocado a ele, era, né, uma obra pública, né, uma concessão precedida de obra pública, enfim, bom, um contexto diverso. Mas pense o seguinte, pô, houve um aumento e isso gera um efeito negativo do FCL da concessionária, a rentabilidade diminui, né? Ou seja, eu tenho mais saída de caixa, se eu tenho mais saída de caixa, eu diminuo minha rentabilidade, beleza? Dúvidas me interrompam, fiquem tranquilos, sem muita cerimônia, tá? A redução de encargo significa que não preciso mais prestar algum tipo de serviço que inicialmente era previsto. Então eu economizo, né, um efeito positivo no FCL da concessionária, pois e isso gera um aumento de rentabilidade, tá? Bom, o não reajuste tarifário. Pense que se eu tenho um fluxo em termos reais ou nominais,
tanto faz, é porque nominais é fácil de ver isso, porque no nominal, se eu não tenho reajuste, ele fica estável, mas em termos reais, se eu não tenho reajuste, eu perco o valor real. Então, em termos reais, né, eu viria, por exemplo, um fluxo fazendo isso como efeito. E se for em termos nominais, o fluxo simplesmente ficaria reto, sem aumentar. Tá? Bom, dito isto, não reajustamento gera um efeito negativo, né, no FCL. Ou seja, eu diminuo minhas entradas, consequentemente, diminui a rentabilidade. Por fim, a variação do custo de capital para cálculo do valor presente líquido. E aí depende, né? Depende para onde foi o WOC em relação ao inicialmente contido no fluxo, para saber se a rentabilidade do cidadão vai aumentar ou vai diminuir. Tá? Então, e a gente queria que esse exercício seja feito, queria não, né? A gente quer que esse exercício seja feito utilizando duas metodologias. O fluxo de caixa original, e aqui eu botei entre parênteses, já estou adiantando o tema, mas é para mirar na TI, o parâmetro de equilíbrio, mas eu vou retomar isso no slide seguinte. Né? E pela metodologia de fluxo de caixa marginal. Tá? Ou seja, eu crio um fluxo de caixa que eu só coloco nele os efeitos decorrentes daquele evento. Então, se eu não tenho naquela linha de gasto com energia elétrica, eu não tive impacto decorrente desse evento, é zero essa linha. Então, se eu tenho impacto de redução de receita, eu coloco a redução de receita. Se eu tenho impacto no eventual aumento de investimento, eu coloco o adicional em investimento, né? A saída adicional de investimento. Essa é a lógica, tá? No original, não. No original, eu trago tudo que foi pactuado, né, no início do contrato, ou seja, como o Sandy falou, né, é o melhor retrato do contrato em equilíbrio. É a melhor representação que nós temos do contrato em equilíbrio, né? O fluxo original com todos os seus problemas, mas é uma foto. Tá? Bom, então primeiro calculamos os efeitos de cada evento. Então eu vou pedir para que vocês montem abas. Em nossa resolução tem abas individualizadas para cada um desses eventos e depois uma aba que consolida tudo. Ou seja, me dá o status do contrato atual. Ou seja, em função desses 4 eventos que se materializaram, como está o contrato em relação ao seu equilíbrio. Então, o passo a passo primeiro é saber o efeito isolado e depois o efeito consolidado. Lembrando que no fluxo, aí vai depender da metodologia, né? Mas assim, não necessariamente isso significa a soma, tá? E geralmente não é a soma, principalmente quando você usa o fluxo de caixa original. No marginal tem uma discussão aí se você faz individuais e se soma, justamente você não tem aquela memória, você junta tudo no marginal também, tá? Então, você pode ter algum tipo de efeito cruzado ali se você usar o marginal, a depender da regra do contrato, né? Enfim. Mas lembrando, não necessariamente a soma dos individuais. O consolidado, você pode ter efeitos cruzados ali, principalmente em tributos, que façam com que não seja a soma. Tá? Então, você tem que juntar tudo para ver de fato qual é o efeito daquele contrato. Bom, né? Então, soma tudo, né? E com base nesse efeito consolidado é que vocês vão proceder o eventual reequilíbrio também, tá? Bom, vou tentar, eu tenho um mapinha de tudo. Algumas premissas, tá? Para facilitar. Primeiro, vocês vão calcular que os reequilíbrios são feitos no ano 7 do contrato via ajuste de tarifa. Então, repare que eu já estou dando aqui a metodologia de reajuste. Desculpa, metodologia de promoção do reequilíbrio. Então, poderia ser via indenização, poderia ser por um subsídio até o final do contrato, um subsídio por 3 anos, enfim. E geralmente, né, a gente segue o que o contrato determina ou não proíbe. Tem contrato que é expresso, tem contrato que exemplifica ou diz simplesmente o que não é para ser usado. César, pode falar, meu caro. No caso do marginal, para fazer o consolidado, para ter o efeito combinado e depois extrair o marginal, no final Perfeito. das contas vai ser uma continuação do outro. Não, eu estou bem em juntar. É isso, pode, deve Isso. juntar Tá. o marginal consolidado. Perfeito.
eu diria que é o mais indicado em caso de omissão contratual, é o mais indicado. E a TIR é o parâmetro de equilíbrio na primeira metodologia, que é o FCO, do caixa original. Então, a TIR pactuada, e eu vou abrir aqui o Excel para mostrar para vocês, o Matheus já mandou, mas eu vou mandar aqui também. Eu vou abrir aqui só para a gente dar uma olhadinha. A gente tem que mirar aquela TIR. Então, André, ou desculpa interromper para você estar abrindo aí. Só, desculpa, eu perdi a sua fala sobre o que você comentou. Esse é o mais indicado. Eu acho que eu dei uma oscilada na minha rede. eu diria que o fluxo marginal você consolidar os efeitos, como o César sugeriu. Faz mais sentido. Porque você poderia simplesmente ter uma soma. Calcular o reequilíbrio de cada marginal e depois somar e dizer que o total do reequilíbrio do contrato necessário era a soma simples. Tem contrato que fala isso. Não, em caso de omissão, eu juntaria todos os efeitos do marginal em um marginal único, porque eu consigo capturar de alguma forma algum efeito cruzado. Ah, É isso. beleza. Valeu. O marginal, no final das contas, vai fazer o consolidado e o marginal vai ser simplesmente a diferença de um para o outro. O resultado vai ser o mesmo. Não necessariamente, César. Talvez. É possível, mas não necessariamente, mas é porque lembre-se. Não, bom, vamos fazer. Porque geralmente no marginal também você tem parâmetros diferentes. Repare aqui que eu só estou tratando do parâmetro da TI da primeira metodologia. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou explicar aqui um pouco mais, mas no marginal eu vou ter uma taxa para cada uma. Tá? Mas de fato, se a depender aqui desse exemplo, o efeito consolidado do marginal, ele calcula um reequilíbrio um pouco diferente, tá? Ele não dá o mesmo resultado se você pegar o consolidado pelo fluxo caixa original. Ele dá diferente, a gente vai ver. Em alguns casos dá mais, dá menos. A gente vai comparar aqui alguns resultados. Vamos lá. Aqui eu estou tentando explicar aqui um pouco melhor, né? Poder concedente exige inclusão de 50 milhões como investimento adicional no ano 2 do contrato. Então, isso aqui é a informação que vocês precisam para impactar o fluxo. Então, vocês vão vestir o chapéu de técnico, pensando naquele framework, né? A gente tem uma avaliação jurídica do evento, uma avaliação técnica do evento, né? Nexo causal, os impactos operacionais decorrentes especificamente da materialização daquele evento. E também, ao mesmo tempo, vocês estão vestindo também a camisa aí do econômico para saber o impacto disso no fluxo. Então, meio que, na verdade, eu vou refazer. O técnico já está dando aqui. O impacto técnico é 50 milhões. Então, foi feito, né, o pedido do poder concedente resultou num CAPEX adicional, então o técnico já foi dado. Vocês vão fazer o econômico mesmo. Tá? Bom, no caso do OPEX, o OPEX cai pela metade a partir do ano 3. No caso do não reajuste, o poder concedente não repassa o reajuste. Tarifa em termos reais cai de 11,54 para 11,15 no ano 4 contratual. Risco compartilhado de variação do WOC a cada 5 anos. A partir do ano 5 contratual, o WOC é recalculado de 10 para 8. Então, estou detalhando um pouquinho mais os eventos aqui. Todos esses riscos são atribuídos ao poder concedente. Esse aqui é compartilhado entre as partes. Veja, tem diversas lacunas aqui, eu sei que demandaria um pouco mais de detalhamento, mas, de novo, é a vida. Estamos simulando aqui um contrato ruim, um contrato que não diz o que é risco compartilhado. Ok, como é que eu compartilho isso? Deus sabe, vai ser a melhor interpretação dos avaliadores do equilíbrio. Bom, no caso do FCM, gente, essas são as TIs que vocês têm que perseguir, né, quando for reequilibrar. E no caso do OC, não precisa fazer o FCM, né, porque não se aplica aqui, fica um resultado estranho, metodologicamente faz muito sentido. Então, no caso desse evento, não precisa fazer o fluxo de caixa marginal, somente a hipótese do original. Para todos esses, original e marginal, e para o marginal vocês utilizam essa mira. Não vão mirar na TIA original do contrato, vão mirar em 8,25, 8,62 e 9. Tá? Essa aqui é a mira para promover o reequilíbrio. Tá? Bom,
esse aqui, gente, é um retrato do Excel. Então, esse é o plano de negócio vencedor. Esse vai ser a base para vocês performarem todas as contas de reequilíbrio, tá? Então, se for original, é essa base. Se for marginal, como eu falei, é só mesmo os efeitos marginais decorrentes daquele evento. Então, o que é que eu imagino, gente? Eu imagino ter, para cada evento, uma aba mostrando o impacto. Eu vou falar aqui mais na frente, peraí. Bom, então, reparem, para os 4 eventos individuais, eu queria ver uma aba A evidenciando o desequilíbrio, tá? Uma aba B evidenciando o reequilíbrio desse evento individual pelo original e uma aba evidenciando o reequilíbrio desse evento pelo marginal, mirando nessa tia aqui, no caso do 1, no caso do 2 e no caso do evento 3. Então, para cada evento, 3 abas, né? Vou dizer, para onde foi o contrato, né? Como é que eu reequilibro usando o marginal, mirando naquela TI? Como é que eu reequilibro pelo original, mirando na tira original? Juntou tudo, consolidado, saber para onde foi o desequilíbrio e quanto é para reequilibrar somente pela metodologia de fluxo de caixa original. Então, é isso que eu queria. É um Excel. Então, assim, o Matheus mandou a máscara. Então, qual é a minha expectativa? Que vocês fiquem criando abas, né? Assim, geralmente, já dando um pouquinho de um direcionamento, eu imagino que vocês vão criando abas, tantas quantas necessárias, para poder evidenciar esses 3. Então, deixa eu ver se estão vendo aqui minha tela. Esse aqui é a máscara que eu passei. Então, de novo, é o retrato do contrato equilibrado, mirando na TI de 10%. E aí vocês vão criando. Evento 1, desequilibrado, né? Duplica aqui, mover ou copiar, criar uma cópia. E aí cria aqui e chama de, sei lá, desequilíbrio. E aí cria uma outra aba, reequilíbrio. Mover ou copiar, reequilíbrio original, reequilíbrio marginal. Então, reequilíbrio 1 original. OR e MG marginal. Enfim, vocês podem nomear. A ideia é que vocês discutam, criem essas 3, passe para o evento 2, evento 3, evento 4, depois consolida tudo, desequilíbrio e reequilíbrio pelo original. Dúvida, gente? Podem perguntar, assim. Não sei se eu respondo, mas eu vou tentar responder. André, só um ponto, boa noite. Você falou que não teria a definição do que é o compartilhado, mas na máscara aqui que o Matheus botou no grupo, tá aqui 50%. Acho que no seu slide tinha Tem também pulado. 50, mas o que é 50%? Ah, Assim, não está muito claro. 50%, mas o jeito de calcular não está muito claro também. Aqui também fala no certo. slide. Aqui, ó. Pronto. Certo, Mas beleza. ainda assim, eu acho que tem lacuna de Uhum, interpretação aí, Maíra. Eu poderia. certo. Não, sim. É que eu não tinha visto ele passar esse slide aí, mas beleza. Tem. Nesse PDF que ele compartilhou, também tem todos esses slides, tá? Que a gente passou aqui, que eu passei, tem todos eles aí para vocês consultarem também. Então, gente, mais alguma? Perfeito, Maíra. Qualquer coisa, pode perguntar. Gente, alguém mais? Bom, eu vou dividir em grupos. Não vejo muita necessidade de fazer intervalo, programar com vocês. O intervalo, cada grupo programa o seu intervalo. Eu vou dar possivelmente aí uns primeiros 20 minutos, meia hora para vocês irem avançando, mas se vocês precisarem antes, dá uma chamada que eu e o Matheus vamos. Eu vou revezar com o Matheus, ia dar um tempinho inicial, depois eu ia passar de grupo em grupo, enfim. E vamos ficar aí fazendo isso até o final da aula. A aula que vem é do Portugal, e na quarta a gente revisa, a gente resolve e discute todas as possibilidades, o que é que vocês pensaram, enfim. Bom, dito isso, gente, deixa eu separá-los aqui agora em grupos, tá? Vou fazer 5 grupos. Não vou incluir nem eu nem o Matheus. E, bom,
Gente, estão liberados. É um exercício legal para vocês fazerem. São casos que vocês vão se deparar aí no dia a dia como operadores da área. Não tem jeito. Bom, Matheus, eu vou pausar, tá? A gravação.